A vitória do Internacional contra a equipe do Flamengo desperta a expectativa de uma mudança de rumo, uma virada de chave que o técnico Mano Menezes coloca na conta do ambiente, que teve a torcida jogando a favor na partida dentro do estádio Beira-Rio. Mano também comentou sobre algumas questões táticas da partida e explicou o porquê, no entendimento dele, o Internacional venceu o duro adversário que o Flamengo é. Na zona mista, Campanharo falou sobre a sua, talvez, consolidação como um volante titular em sua primeira oportunidade, começando uma partida. Igor Gomes falou sobre a sua adaptação à lateral direita e admite que quando começou como lateral, ele era até mais ofensivo do que marcador. E Maurício, a estrela da noite, falou sobre a retomada de confiança e sobre, obviamente, um dos melhores jogos da sua vida. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 23 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. E claro, a principal notícia foi a vitória, grande vitória colorada sobre a equipe do Flamengo. 2-1 de virada com um gol de Maurício no apagar das luzes. Se você não viu ainda, eu gravei um vídeo resumindo o que foi a vitória colorada, saindo do gramado até a zona mista do estádio Beira-Rio, onde eu falo e sinto, e o vídeo ele mostra isso, todo o ambiente que existia no estádio Beira-Rio, segundos depois do golaço do Maurício. Uma vitória importante do Internacional em que eu relato tudo aqui com alguns destaques individuais, importantes soluções que foram encontradas pelo técnico Mano Menezes, tá? Mas eu quero ir para a repercussão desta vitória. O técnico Mano Menezes falou sobre a virada de chave que o jogo contra o Metropolitanos já havia dado no entendimento dele, que agora essa partida contra o Flamengo consolida. Mas, na visão de Mano Menezes, não é uma virada de chave apenas do ponto de vista de rendimento, por mais que ele entenda que o Inter esteja jogando um pouco melhor. É uma virada de chave do ponto de vista de ambiente, em especial com o torcedor, porque tanto contra o Metropolitanos como contra o Flamengo, o Mano entendeu que o torcedor jogou muito a favor do time, e é desse tipo de situação que o time precisa, criar uma sinergia entre atletas e arquibancada para que no Beira-Rio se torne mais forte, se torne mais consistente o nível de atuação, muito com o apoio do torcedor. Além disso, Mano Menezes analisou a partida do ponto de vista tático, tá? Ele disse que o Inter ganhou porque se comprometeu a jogar, marcando o adversário, e entendeu que se roubasse a bola, teria espaço para progredir no contra-ataque. E a gente viu que isso aconteceu em vários momentos da partida. Ainda assim, o Mano pontuou que, principalmente no primeiro tempo, o Inter cometeu muitos erros no penúltimo passe. Fazia o contra-ataque e aí, na hora da tomada de decisão, o passe saía para o cara errado, o passe saía para o lado errado. Então o Mano entendeu que houve muito erro na tomada de decisão, mas que os espaços para o contra-ataque, eles surgiram ao longo de toda a partida porque o Inter se comprometeu taticamente à estratégia e por isso que o Inter conseguiu vencer a partida, tá? Além disso, o Mano ressaltou a importância do resultado. O Inter tem 4 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, até vou ver como é que fechou aqui a classificação, porque no momento da vitória o Inter era o vice-líder. Caiu para 5º lugar, tá? Foi ultrapassado por Fortaleza, Palmeiras e Vasco da Gama, é o 5º lugar neste momento. Mas, o Mano valorizou muito esse resultado, porque segundo ele, os 2 primeiros jogos do Internacional no Campeonato Brasileiro eram jogos muito difíceis. Eram jogos contra adversários muito duros. E o Mano entendeu que os 2 resultados foram bons. O empate no Castelão contra o Fortaleza e a vitória principalmente sobre a equipe do Flamengo. Então ele entende, cara, para a projeção que nós tínhamos, esses 2 jogos, conseguir 4 pontos, tá bom demais para o começo do Campeonato Brasileiro, da ideia do técnico Mano Menezes. Que também falou, e aí na questão do ambiente, da falta de confiança de alguns jogadores, falou sobre Johnny. Assim, eu gostei muito da atuação do Johnny, tá? Em especial
no primeiro tempo, acho que foi um cara que brigou e que deu consistência pro meio campo, e a gente sabe que o Mano gosta bastante dele por causa dessa consistência que ele dá. Mas o Mano Menezes admitiu que teve uma conversa nessa semana com o Johnny, porque o jogador vem sendo bastante criticado pelo torcedor, que pega no pé do Johnny em vários momentos durante a temporada. E aí o Mano chamou ele para uma conversa porque viu que ele tinha baixado um pouco o nível de confiança dele. E aí o recado do Mano pro Johnny foi: simplifica. Se o estádio ele tá jogando um pouco contra ti, se o estádio não tá jogando a teu favor, simplifica, faz o simples, que aos poucos tu vai retomando a confiança e aí se soltando para jogar um pouco melhor, até porque o torcedor vai vir contigo se tu não errar. E aí, eu não sei exatamente se o Johnny seguiu esse conselho à risca, tá? Porque no primeiro lance de jogo ele dá um chapéu no Gerson, tá? Mas o Johnny, simplificando ou não, fez uma boa partida, pelo menos no meu entendimento. E o Mano Menezes destacou essa conversa particular que ele teve com o meio-campista do Internacional, tá? Senhores, quero falar sobre quem passou depois na zona mista, tá? E aí, 3 destaques da partida. Pra mim, os 3 destaques da partida pararam pra conversar conosco. O primeiro deles, Campanharo. E assim, o Inter achou um primeiro volante. E se entende isso no bastidor também, que o Campanharo seria esse cara. E no primeiro jogo dele como titular, ele foi muito bem logo contra um Flamengo, que é um time que exige bastante da marcação do meio campo. O Campanharo disse que o alerta já havia sido ligado antes, tá? Do desempenho que estava um pouco abaixo e que a ideia era, aos poucos, estabelecer um nível de confiança através do rendimento para vencer um jogo importante. E vencer o Flamengo ajuda muito nisso, na visão do Campanharo. E ele disse: me senti muito bem. No primeiro jogo lá em Fortaleza, eu tirei um pouco o peso fisicamente falando. As primeiras partidas são difíceis para ter o ritmo. Pude ajudar de uma maneira muito boa. Todos me deram total confiança desde o primeiro dia aqui. Todo mundo me tratou da melhor forma. O sorridente Campanharo, que obviamente é um jogador que ganhou uma grande oportunidade agora no Internacional. O Mano falou sobre ele na entrevista coletiva e disse: ele como 10 não nos chamou a atenção. E a gente já tinha ouvido isso no bastidor. Ele como camisa 10 não tinha chamado a atenção. Ele jogava como camisa 10 na Chapecoense. Quando a gente foi ver ele de novo, porque ele foi oferecido ao Internacional, a gente viu que ele tinha se transformado num excelente 5, que cumpria as nossas demandas. E aí o Inter foi buscar a contratação desse jogador e Campanharo estreou como titular muito bem com a camisa do Internacional. Depois eu conversei com o Igor Gomes, na zona mista. E uma entrevista bem interessante, porque todo mundo quer saber como é que está sendo essa adaptação do Igor Gomes, que veio como zagueiro e está sendo lateral direito do Internacional. Só que tem um detalhe. O Igor Gomes ele virou zagueiro do Volta Redonda para o Barcelona, tá? Porque ele é formado como lateral direito. E ele falou sobre isso, que está se readaptando à função, está readquirindo o ritmo de jogo e que o principal ponto ele não estava sendo utilizado. E agora ele está feliz porque ele está tendo uma sequência. Eu falei no Diário do Inter KTO deste sábado que o Igor Gomes, ele bateu um recorde pessoal. Pela primeira vez, ele fez 3 partidas consecutivas como titular no futebol profissional, tá? Porque ele teve uma sequência de lesões muito dura lá no Barcelona, lá onde ele era zagueiro. E aí eu perguntei pra ele sobre o fato dele estar indo muito bem ofensivamente, porque ele é zagueiro, lateral direito, vai ser defensivo. E ele disse que quando ele se formou como lateral direito, ele era muito ofensivo, ele tinha habilidade, ele ia pro fundo, ele ia com velocidade, ele tinha essa força física. E quando ele foi pra zaga, ele foi perdendo um pouco esse cacuete de atacar. Algo que ele tá trabalhando nos treinamentos, algo que ele tá trabalhando no dia a dia. Então tem esse bastidor interessante do Igor Gomes, que conversou com a gente na zona mista e vem sendo um dos destaques do Internacional nessa sequência de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Perguntei para ele também sobre a briga com o Bustos. Ele disse: cara, tamo aí, vamos brigar, é isso mesmo. Não fugiu da briga por titularidade com o Bustos e convenhamos, eu entendo que o Bustos não chegue e joga imediatamente como titular. O Mano ganha uma excelente opção para o lado direito da defesa, tá? E aí, por último, senhores, Maurício falou, a estrela da noite, o cara que fez 2 gols da vitória do Internacional. Se disse muito feliz pela virada, que o clássico é decidido nos detalhes. Eu perguntei pra ele se ele chutou, se ele cruzou, ele disse não, 100% chute, de fato, não tinha nem pra quem ele cruzar ali, com certeza foi chute, eu fui mais na brincadeira com ele. E ele falou da importância de fazer rapidamente o gol, algo que é trabalhado mentalmente no vestiário por todo mundo, que
Sofre o gol, não se abala e tenta fazer imediatamente. Foi o que o Inter fez contra o Flamengo. Levou o gol, 2 minutos depois o Maurício já empatou o jogo e aí recolocou o Inter no jogo até com um gás a mais. Porque imagina, tu abate o outro time do ponto de vista emocional. Quando eles fazem um gol e levam na sequência, se entende que isso foi bom pro Inter. E ele falou também sobre a proposta do Red Bull Bragantino. Diz que chegou pro clube, pro empresário dele, mas que se não negociaram é porque não era boa e ele deixa isso com as outras pessoas. Ele não cuida disso, foco dele no Internacional. O Maurício foi bem conservador na resposta sobre a proposta para o Red Bull Bragantino, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu quero passar algumas odds do Campeonato Brasileiro, porque tem jogo nesta segunda-feira. Bahia e Botafogo fecham a rodada. A odd do Bahia 2.28, o empate 3.25 e o Botafogo tá pagando 3.25 também. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, beleza? Beijo!